Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 32, React. Como funciona um carro de Fórmula 1? Freios. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais. Fala pessoal, e o vídeo dessa semana a gente vai falar dos freios de um carro de Fórmula 1. Nessa sequência, esse é o nosso terceiro vídeo. E é o seguinte, o freio da Fórmula 1 ficou muito mais complexo quando entrou a parte, a era híbrida, que foi em 2014. A gente vai explicar o motivo porquê e vamos dar sequência nesse vídeo. Então, basicamente a parte da frente não tem muita novidade, né? Você tem os reservatórios fluidos de freio, você tem o cilindro mestre, né? Que são dois, um direcionado para frente e o outro para trás, como na maioria dos carros de competição. E ao lado dos cilindros a gente tem o que a gente chama do brake bias. O que é? É onde a gente fala muito nas transmissões, né, que mexe joga mais para freio para frente, mais freio para trás. Qual que é a ideia disso aí, né? Jogar freio para trás, porque toda vez que o piloto freia, que tem uma freada forte virando, a tendência é a roda, por exemplo, virou forte para a direita, a roda dianteira esquerda vai ficar mais leve, né? Todo carro tem a tendência de vir para cá, então ela trava mais fácil. Então nesses tipos de curva você quer tirar freio da frente e jogar para trás. Só que chega numa freada em linha reta, você quer ter uma maior eficiência dos freios. Então você acaba jogando o freio mais para frente porque o peso do carro vai mais para frente, a traseira que aí fica mais leve e ela tem a tendência de travar atrás. Então o piloto está constantemente, a gente vai falar isso também, tem uma outra sessão. Corte número 1. O colega fez uma ótima explicação aqui, nessa parte do vídeo, né? E dois pontos aí merecem destaque. O primeiro é o brake bias, que é o termo em inglês para distribuição de frenagem. Tem um vídeo disponível aqui no canal, o vídeo número 11, onde se mostra o que significa a distribuição de frenagem e quais são os tipos. Nesse caso, como o vídeo é específico de Fórmula 1, aqui se trata de um balance bar, que é a utilização de dois circuitos independentes de freio, um para o eixo dianteiro e um para o eixo traseiro, e tem uma regulagem aí, né? A distribuição deixa de ser fixa e é possível fazer uma regulagem durante a condução do veículo, durante a pilotagem do Fórmula 1. E o motivo disso leva a gente aqui para o ponto número 2, que é o brake steer, que é usar o sistema de freio para auxiliar na correção de trajetória do Fórmula I. Aqui a gente tem um desenho em 3 situações, né? Esse desenho aqui, esse esquemático, é de um carro de rua, mas serve para ilustrar o que eu quero dizer. Aqui na esquerda a gente tem a trajetória planejada, lembrando, né, que é um desenho aqui de um carro de rua, porque a gente sabe que carro de circuito, carro de pista não vai fazer uma curvinha redondinha, bonitinha assim, né? Ele faz com tangente, com tomada de curva, mas aqui serve para o propósito. Então vamos pensar primeiro aqui no carro de rua. O primeiro caso, que é a saída de frente, é quando no limite de aderência do pneu, o eixo dianteiro é o primeiro que começa a desgarrar. Então o carro não consegue manter o raio de curva constante do início da curva e a curva começa a abrir, porque o primeiro a desgarrar é o eixo dianteiro. É um comportamento tradicional de carro com tração dianteira, carro que a gente tem de mais comum aí do mercado. E o segundo comportamento tradicional é o que? A saída de traseira, carro com tração traseira, onde o eixo traseiro é o primeiro eixo que começa a perder a aderência e o carro fecha a trajetória, ele diminui o raio de curva. A gente fala assim, né, no coloquial, que a traseira está passando a dianteira, e realmente é isso, porque o carro vai rodar, a tendência aqui é perder o controle e rodar. Para um motorista comum é muito mais fácil lidar com a saída de frente do que com a saída de traseira, porque qual que é a primeira reação para quem não tem a vivência, a habilidade aí
do mínimo de lidar com o carro. É tirar o pé do acelerador. Não precisa nem colocar o pé no freio, é tirar o pé no acelerador. E geralmente, na maioria dos casos, você só de tirar o pé do acelerador, o carro retoma a trajetória. Você retoma, né, a aderência no eixo dianteiro, ele retoma a trajetória. Agora, no tração traseira, é exatamente o contrário. Se você tirar o pé do acelerador, é aí que ele roda de uma vez. Então aí precisa de uma habilidade maior para o motorista comum, né? Que ele vai pressionar mais o acelerador, vai contra o instinto natural do motorista e ele vai fazer a correção o quê? Virando o volante para o lado contrário que a traseira está tendendo a sair. Então isso para o motorista comum, né? Que a gente sabe que a formação aqui de motorista é muito pobre, o motorista ganha habilitação e não sabe nem estacionar o carro, quanto mais corrigir uma saída de traseira. Mas no caso aqui a gente está falando o quê? Né? Do top, né? Da posição mais alta, que é um piloto de Fórmula 1. Então ele tem a habilidade de mudar a distribuição de frenagem para promover uma saída de traseira controlada que auxilia ele na trajetória da curva. Então ele consegue fazer uma trajetória mais rápida, né? Ele consegue contornar a curva mais rápido em menos tempo com essa saída aí de traseira, né? Ou também com a saída de frente. Eu não sou piloto de Fórmula 1, mas ele tem a liberdade de fazer isso e tirar o máximo proveito do equipamento. De vídeos aí que vai ser na parte do volante, que ele pode mudar. Não no automobilismo de base, isso aqui já existe, mas é de uma forma super tradicional. Desde o Stock Car até a Fórmula 4, até todas as categorias, você tem um ajuste que é na mão. Você vai lá, joga um pouquinho para frente, joga um pouquinho para trás, mas é mecanicamente. E isso aí é difícil para o piloto ficar fazendo durante a mesma volta, mexendo nesse ajuste. Algumas pessoas fazem, mas é mais complicado. No caso da Fórmula 1, é elétrico, um ajuste no volante é mudado rapidamente, quer dizer, é esse parafuso, corre mais para lá, você tem uma aplicação do cilindro do freio dianteiro mais forte, mais freio para frente, ou joga para cá, ou o mesmo acontece para trás. Outra parte interessante que eu curto bastante é essa proteção, né, essa capa que envolve o disco de freio. Algumas pessoas lá fora chamam de cake pan, que seria como se fosse uma forma de bolo, né, parece, cada um não tem um nome específico para isso. E os dutos de freio. Os dutos do freio é interessante, porque é o seguinte, o regulamento já dos últimos anos vem sempre diminuindo. Por quê? As equipes descobriram, né, com o passar do tempo, que o duto de freio, como o regulamento não falava nada, eles começaram a fazer uns dutos enormes, umas entradas de ar enorme. Só que daí começaram a perceber, né, a Fórmula 1 começou a perceber que aquilo não era simplesmente para resfriar os freios, e sim era um aparato aerodinâmico que é usado até hoje. Então você imagina que do ano passado, de 2020 para 2021, eles diminuíram um pouco os dutos e tiraram algumas aletas internas dos dutos que eram mini asas. Quer dizer, eles escondidos dentro do duto, eles tinham mini asas, como se fosse a asa dianteira, que é o lugar mais eficiente, né? Você tem um aparato aerodinâmico que empurra isso para baixo, logo nas rodas, eles descobriram que isso tinha um efeito enorme. Então, a Fórmula 1 começou a querer fazer com que isso realmente seja útil para esfriar os freios, só que ainda para esse ano de 2022 eles vão diminuir ainda mais, porque eles também descobriram que mesmo diminuindo e proibindo as aletas em formas de asas internamente, eles estavam usando isso para controlar a temperatura de pneu, e muito do ar que entra por aqui, ele é lançado para fora e cria aquela turbulência dos carros que vêm para trás, que eles também não querem a partir de 2022. Então, nessa imagem você consegue ver, né, o quanto que aquele duto joga o ar para fora. E outra parte interessante, que você vê que o cilindro, né, toda a parte da pinça, junto com as pastilhas, elas ficam no ângulo para baixo, por dois motivos. Um é o centro da gravidade, quanto mais baixo o peso, melhor. E o outro, que quando superaquece o óleo, forma algum tipo de bolha interna, essas bolhas a tendência é subir, então eles na parte de baixo, a tendência fica mais fácil de elas subirem. Corte número 2. Aqui a gente tem dois pontos de destaque aí, né? Na explicação do colega, ele trouxe uma particularidade muito interessante, né? Falando aí daquela capa, né? Dos dutos de ventilação. E eu fui procurar a foto disso e realmente é bem interessante, né? A gente vê aqui na direita essas aletas aqui,
e na esquerda mais ainda, né? Um negócio mais elaborado que pro sistema de freio, para ventilação, não tem função nenhuma. Então, né? Quem projetou essa parte aí do Fórmula foi muito esperto e falou assim: bom, além de refrigerar, eu vou criar downforce aqui, né? E como é uma coisa que não é tão evidente, passa muitas vezes desapercebido, eu mesmo nunca tinha prestado atenção nisso, foi uma grande sacada, né? Criar downforce aqui, porque você tinha que ter essa passagem de ar aí de todo jeito. E o segundo ponto, né, a posição do caliper, da pinça aqui. O primeiro motivo, o colega tá certinho aí, né, que a ideia é eu colocar o quê? O CG mais próximo possível do chão. Mas o segundo motivo, falando que se o fluido ferver, o vapor fica mais fácil ou mais difícil aí, isso não tem muita relação, né? Porque a gente vê isso, né? Mesmo em aplicação fora da Fórmula 1, isso não faz a mínima diferença. O que acontece é a posição do sangrador, né? Que tem que estar no mais alto possível, porque a gente sabe o que uma bolha de gás, né? Ela vai tender a subir, porque ela é mais leve que o fluido. Então o sangrador tem que estar na posição mais alta quando o caliper, quando a pinça estiver instalado no carro. Só isso. Os freios também a gente fala muito, olha a quantidade de microfuros que tem, né? Passam de 1.500 furos disco de freio. Isso também depende de pista para pista. Você tem pistas que demandam mais o freio, então eles colocam mais furos, mas isso deixa também o disco de freio mais frágil. Então as equipes trabalham muito uma parte que, lembrando que os discos de freio não são as equipes que fazem, eles têm lá mais ou menos 3 a 4 fornecedores pelo mundo aí que fornecem os freios. Corte número 3. Primeira parte aí, o colega mostrou as particularidades, né, da refrigeração dos discos, né, porque é um pouco diferente do que você se vê que é visto em carro de rua. A gente tem a parte aletada. Fórmula 1 é furada, são furos de diâmetro pequeno. E o segundo destaque aí é dado em fornecedor de Fórmula 1, né? Então a gente tem aqui esses 4 principais, né? Akebono, AP Racing, Brembo e Carbon Industries. E assim, até onde eu sei, a AP Racing é um fabricante voltado realmente para competição. Não é para mercado, não é para fornecer peça para montadora de volume, né? A Carbon Industries está mais ou menos no meio termo aí. Ela fornece para montadora, mas não para carro de grande volume, porque ela faz basicamente disco de carbono cerâmica. Então isso não se acha aí no carro popular. Agora, Brembo e Akebono já é um fabricante grande, né? É um fabricante aí que tem peça em carro comum. Você pode estar dirigindo aí seu carro comum que está usando alguma peça Brembo ou Akebono. Ela fornece para montadora europeia, norte-americana, asiática, justamente, né? Porque chega aí a outro ponto que eu acredito que a Brembo ou mesmo a Akebono não deve ganhar dinheiro diretamente com Fórmula 1, né? Por quê? Porque o volume é baixíssimo, né? E o custo de desenvolvimento é altíssimo. Então, se for só pensar em dinheiro, eles não fornecem, né? Mas você tem o custo aí de imagem, né? Você ter associado a sua marca aí com a Fórmula 1, né? Com um topo de desenvolvimento, como uma empresa que realmente sabe o que está fazendo. Então, se você levar em consideração isso, né, vale a pena tomar, vamos dizer assim, não vou dizer um prejuízo, mas não ganhar dinheiro com essa aplicação. Bom, e agora a gente vai para a parte traseira dos freios, que é a mais complexa que tem. A gente tem o motor elétrico, que é o MGU-K, que a gente vê às vezes penalizações por troca disso. Lembrando que esse MGU-K
ele é ligado direto no virabrequim do motor, ele gera até 160 cavalos de potência, só que a mesma forma que ele gera a potência, ele precisa regenerar, e para regenerar, ele precisa pegar essa regeneração de algum lugar, que ao invés de usar os freios traseiros direto no virabrequim, ele acaba freando o carro, e é bem complexo. E por que a complexibilidade, né, disso tudo? Você tem um sistema, um computador que fica dentro da caixa de câmbio, que eles chamam desse sistema de controle dos freios, que ora, né, o sistema vai usar o motor elétrico para frear o carro, e ora ele vai usar o sistema tradicional. Corte número 4. O colega fez aqui uma explicação, né, do sistema de recuperação, o sistema híbrido, né, da Fórmula 1 atual. E eu noto, não só no vídeo do colega, mas em outros aí, né, que você assiste diariamente, que a qualidade gráfica, né, é muito boa. Que nem aqui, o colega selecionou um vídeo, não sei se foi ele que fez, se ele achou, ele tá usando um vídeo de outra pessoa, mas assim, é bonito. Mas para entender é difícil, né? Porque você vê ali uma vista fantasma, você vê um componente ali, e você precisa ter um entendimento muito bom para pelo menos eu vejo assim, né? Entendimento muito bom, uma noção muito boa para entender o que é aquilo. Então você não entende nada do assunto, fica difícil. Então eu fiz um esquema aqui para tentar explicar como é que funciona os dois sistemas de recuperação. Eu acredito que o colega não falou da recuperação H, né, para simplificar o entendimento, mas eu vou tentar falar dos dois aqui. O primeiro deles é o MGU-K, que é a recuperação cinética, que é a recuperação que tem relação direta com o sistema de freio, e tem a MGU-H, que é a recuperação térmica. Mas antes disso, né, vamos ver aqui o que é MGU. Aqui é um termo em inglês, que a tradução é unidade de motor gerador. E daí, né, quando você lê isso, gera já uma confusão aqui, né? Porque tem hora que você vai ter que falar que essa unidade aqui, né, tá funcionando como motor, tem hora que ela tá funcionando como gerador. Então assim, troca o nome, chama isso de máquina elétrica, que para mim fica muito mais fácil de entender. Então o que acontece? O MGU-K é uma máquina elétrica solidária à transmissão do veículo, né? Então tá aqui todo mundo juntinho, o motor tradicional, que eu coloquei a letra M, a transmissão, o câmbio, né? O MGU-K, que é a unidade de recuperação cinética, e tem aqui as rodas traseiras, o caliper. Eu ainda terminei o esqueminha, coloquei aqui os dois cilindros mestre, a dianteira, não precisava nem colocar a dianteira, mas vamos colocar. E coloquei a parte aqui, a unidade H. Por quê? A unidade H, ela tem uma máquina elétrica, mas a máquina elétrica dela não está solidária à transmissão e indiretamente ao motor. Porque essa unidade, essa máquina elétrica está ligada no turbocompressor do motor a explosão, tá? Então, para que se usa essa unidade aí? Para diminuir mais ainda o turbo lag e para acelerar mais ainda a turbina. Então, quando o piloto tira o pé do acelerador, você tem aquele excesso, né, de gases, que aquela pressão que ia ser perdida. O que acontece? A unidade de controle, né, o controle eletrônico do MGU-H aciona a máquina elétrica para funcionar como o que? Como um gerador. Então a energia gerada aqui é armazenada numa bateria que eu não coloquei no esquema para não poluir tanto. Então ela fica aqui a energia, né? E assim que o piloto sair de uma curva, pressionar o acelerador e precisar de mais potência, o que acontece? Essa energia que foi para a bateria volta para a máquina elétrica, a unidade de controle aciona a máquina elétrica como um motor e ela coloca mais energia na turbina, além da energia que comumente vem do sistema de escape. Beleza? Então é isso, cada hora funciona de um jeito a máquina elétrica. Vamos levar o mesmo conceito aqui para MGU-K. Você tem uma máquina, uma unidade de recuperação cinética. Por quê?
Quando o piloto pressiona o pedal de freio, né, o sistema entende que ele precisa de força de frenagem na traseira, unidade de controle faz a máquina elétrica do MGU-K funcionar como gerador. Funcionando como gerador, ela capta a energia cinética do eixo traseiro, parte da energia cinética do eixo traseiro, e coloca numa bateria. E faz o que? Quando o piloto precisa de uma potência extra, que o colega aí determinou como 160 cavalos, eu não conferi se está certo ou não está, mas também não faz diferença se o valor, né, está certo ou não, não faz diferença aqui. Essa energia volta quando a unidade de controle MGU-K manda a máquina elétrica funcionar como um motor elétrico. Então, além da potência do motor a combustão, é injetada uma potência aqui na caixa de câmbio vinda da bateria, que armazena a energia da recuperação. E aí, qual que é a grande sacada com o sistema de freio? Você precisa ter um controle muito fino. Por quê? Porque você tem um sistema de freio tradicional aqui, né? Então, você precisa ter um algoritmo muito bom, né, para poder balancear aí quanto que você vai deixar para recuperação e quanto você vai deixar para ser dissipado do modo tradicional. O modo tradicional é o quê? É morder disco, aumentar a temperatura e virar calor. Pastilhas, o que aconteceu, né, de disco e pastilha? Com o passar dos tempos, depois de 2013, quando entrou a época híbrida, eles diminuíram bastante o disco de freio, porque eles viram que não precisava carregar aquele monte de peso e de tamanho, porque você tinha um segundo freio aqui, que você não gasta pastilha, não gasta disco, então você pode diminuir ele. Só que é um sistema complexo, por quê? Você tem as temperaturas que esses freios trabalham, que a gente, mais ou menos acima de 400 graus, ele começa a funcionar bem, um freio, né, de carbono. E então, se o computador decidir usar muito esse freio aqui durante a volta, vai chegar a determinados momentos que aqui você caiu demais a temperatura e você não, na hora que você precisar do freio traseiro, ele vai travar porque ele vai estar frio. Corte número 5. Tem dois pontos interessantes aqui, né? Primeiro é a temperatura. O colega estava tratando aí da dificuldade, né, principalmente no início do sistema híbrido, de determinar o tamanho, né, redeterminar o tamanho do freio traseiro, conforme ele explicou, né, como você tem a recuperação, parte da força de frenagem vai sair do freio tradicional e vai ter que ficar a cargo da recuperação, né? Então tem um balanço aí a parte de temperatura. Na parte de temperatura ele deu um deslize aí, ele informou 400 graus e tem aqui uma ilustração da Brembo, né, que mostra que 400 graus é totalmente fora aí, né? Não totalmente fora, mas 400 graus é tranquilo para o sistema de freio do Fórmula 1, né? Então ele consegue lidar bem aí. Então, assim, é abaixo dos 400. Na verdade, é abaixo dos 350 que se diz que o sistema está frio para um Fórmula 1. 350 graus para um carro de rua é bastante coisa. Mas para um Fórmula 1 é frio. E qual que é o problema aí, né, de temperatura? A temperatura está ligada diretamente ao coeficiente de atrito da pastilha e do disco. Então aqui você tem um gráfico aqui da Wilwood que eu utilizei aí no vídeo disponível no canal sobre material de atrito, no vídeo número 6, onde a gente tem aqui no eixo X, na horizontal, a temperatura. Aqui está em Fahrenheit, porque a Wilwood é norte-americana, né? Também é voltado à competição, mas até onde eu sei não tem produto em uso na Fórmula 1, mas tem outras diversas categorias aí. Então aqui na horizontal, temperatura em Fahrenheit, faz muita diferença no caso, e o coeficiente de atrito. Então aqui a gente tem um comportamento típico numa pastilha de competição de carbono, né, onde a pastilha tem um coeficiente de atrito muito baixo, né, no começo, e aí ela começa a subir, e você vê aqui que ela sobe, vai indo muito bem em alta temperatura, né? Então, se você deixar muito da
do poder de frenagem para recuperação, você vai acabar deixando o teu disco traseiro frio demais, disco e pastilha. E aí, o que acontece? Você perde força de frenagem. E o que o colega se confundiu? Eu acredito que ele saiba o correto, mas ele confundiu na hora do vídeo e passou direto aí na edição, né? Ele falou que nessa situação de freio traseiro frio, tem um travamento na traseira. É exatamente o oposto. Não vai ter travamento na traseira. Por quê? Porque a força de atrito vai estar baixa e o quê? A força de frenagem vai estar baixa. Então vamos voltar lá para o começo, para os vídeos iniciais do canal, onde a gente fala de força de frenagem ideal versus real. A ideal aqui é a reta vermelha. A ideal é a parábola preta. A real é a reta vermelha. Então esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de Z crítico, a desaceleração crítica, onde os dois eixos travam em simultâneo. Para baixo disso trava a primeira dianteira, para cima disso trava a primeira traseira. Então, para travar a primeira traseira, você tem que ter um dado de força traseira aqui, que está no eixo Y. Então, se você perder força de frenagem, você vai entrar na zona tranquila aqui, que é a eixo dianteiro. Então, você não vai travar a traseira quando você tem menos força de frenagem, né? Isso é tanto teoria quanto prática, isso é tranquilo. Então é super complexo, e a gente viu em 2014, no começo da era híbrida, muita gente passando reto em freada, porque o sistema demorou muito tempo e horas de engenharia para eles calcularem como esse procedimento poderia ser feito, e hoje, obviamente, passar de vários anos, eles já conseguiram melhorar muito. Então, lembrando, quando regenera, vai para a bateria, que fica aqui, e depois a bateria pega a potência e manda de volta para o motor, que vai ligada direto ali no câmbio. E para acabar esse vídeo, a gente tem a porca, a tradicional porca do carro, que com o passar, vamos lembrar que como não pode mais abastecer, antes sempre demorava bastante as paradas, e hoje, por não ter abastecimento, eles tiveram que aprimorar demais as porcas, que tem um encaixe muito grande. Hoje o recorde a menos de 2 segundos da Red Bull, e deixaram as trocas aí muito mais interessantes, e levando muito mais em conta a preparação da equipe. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O próximo a gente vai falar da unidade de potência, é bem complexa também. Valeu! Corte número 6. Aqui no fechamento aí do vídeo, o colega dá uma passada rápida aí, porque ele não tinha falado nada sobre a bateria. Ele fala da ilustração da bateria, tudo bem, tá certinho. E tem a parte final, que ele fala da complexidade. O que acontece? No Fórmula 1, a parte da recuperação térmica é um pouco mais complexa, mas a cinética já tem uso, A gente tem carro aqui rodando que tem basicamente o mesmo sistema. Claro que você tem uma diferença de potência, de performance, que é muito maior na Fórmula 1, mas a teoria é exatamente a mesma no carro de rua híbrido e no Fórmula 1 híbrido. Mas o grande problema, até para um fabricante tradicional, é o que? Essa parte aí do balanço do tamanho do freio traseiro. E isso é um dilema que se tem no projeto do sistema de freio atualmente. Porque vamos fazer uma consideração aqui, para quem é da região aqui de São Paulo, da grande São Paulo, ABC Paulista. Todo mundo conhece a rodovia dos imigrantes, uma hora ou outra na vida passou e sabe como funciona, Você vai descer ali 80 km por hora, um carro tradicional, você tem que segurar no freio. E aí o que você está fazendo? Você está jogando energia fora, Não tem jeito. O carro tradicional é isso aí, você está só jogando energia fora, só está esquentando o ambiente, em volta ali do sistema de freio. Um carro híbrido já funciona diferente, que ele vai entrar no modo regenerativo, Ele vai parar de colocar energia nas rodas, ele vai retirar a energia da roda, E aí, qual que é o grande problema? Vamos dizer que você mora aqui em São Bernardo do Campo, ali pertinho da Volkswagen, Aí você deixou seu carro híbrido espetado na tomada, saiu de casa com a bateria cheia e vai usar imigrantes, certo? Você não vai querer ir para Anchieta, você está perto, mas você vai querer descer
ir para o litoral na Imigrantes. Onde vai essa energia se a tua bateria está carregada? Você não vai conseguir colocar de novo dentro do carro, entendeu? Então esse é o grande dilema. E aí você vai deixar o que? Faltar freio na traseira? Ou você vai fazer um sistema de freio robusto o suficiente para tocar sozinho como um carro tradicional, né? Mas você fala assim, mas a diferença não é muita, porque você vai descer com o seu carro, respeitando o limite de velocidade. E se você tiver vontade, que dá para fazer, a gente sabe que dá, a gente não faz, porque a gente tem juízo e porque a multa é cara. Mas se você quiser descer a Imigrantes a 200, você consegue. E se você precisar do freio lá embaixo, com a bateria cheia, o que você vai fazer? Entendeu? Então esse é o dilema aí, o tamanho dos componentes, né? Porque essa parte aí da teoria é tranquila, né? A parte de software também não é muito difícil de se fazer, mas a parte do dimensionamento porque o dilema é o seguinte: ou você deixa o sistema de freio traseiro pequeno, né, que você pode ter algum problema quando você tiver com a bateria totalmente carregada, ou você põe um sistema de freio que consiga lidar sozinho, muito mais caro e muito mais pesado no teu carro. E a gente sabe que não é só em Fórmula 1 que peso é importante, né, porque a gente aumenta o peso total do veículo, a gente aumenta o consumo de combustível, e é tudo que uma montadora não quer nos dias de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.